Isaías 43, a partir do versículo 14, diz assim: Assim diz o Senhor, que vos redimi, o Santo de Israel: por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força. Jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes. Porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Até aqui. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por esta noite, e eu quero te agradecer por essa palavra que foi lida, e eu quero pedir para que, em nome de Jesus, nesta noite, o Senhor esteja falando conosco, que Teu Espírito Santo esteja falando aos nossos ouvidos, que nós estejamos sensíveis à Tua voz e àquilo que o Senhor tem para falar conosco. Que em nome de Jesus eu venha diminuir, que o Senhor cresça e que a Sua palavra seja transmitida conforme aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. Bom, nós acabamos de ler um trecho da palavra de Deus, um trecho do livro profético de Isaías, que obviamente foi escrito pelo profeta Isaías, que foi um profeta maior do Antigo Testamento. E nessa passagem se trata de uma mensagem de Deus para o povo de Israel. Ela foi escrita durante o exílio do povo na Babilônia. Então nós podemos imaginar que o cenário do que estava acontecendo ali era um cenário de muito sofrimento e de muita dor, de muita dificuldade. Então Deus chama o profeta Isaías para transmitir uma mensagem ao povo, uma mensagem de esperança e de renovação. Assim como nós lemos no versículo 19, eis que faço coisa nova. E como é bom receber uma boa notícia, ainda mais em meio a uma dificuldade. Quantos aqui gostam de receber boas notícias? Eu amo receber boas notícias. Na verdade, se eu pudesse, eu só receberia as boas notícias. E essas semanas nós estávamos na igreja e aconteceu uma situação difícil para nós resolvermos, questões burocráticas em relação à prefeitura e tudo mais, e foi uma situação muito difícil. E essa situação mexeu muito comigo. Me deixou meio abatido, pensativo, fiquei pensando nisso durante vários dias. Até que um dia, o meu sogro, o apóstolo Edson, chegou no escritório e falou assim: Rafael, vem cá, levanta e me dá um abraço. Eu sem entender, né? Falei, bom, é um abraço, mal não vai fazer. Levantei, fui lá, dei um abraço nele. Foi exatamente assim, gente, ele está aqui de prova. Eu sem entender nada, com uma cara assim. Ele falou, você quer uma boa ou uma ótima notícia? Ó, meu dia já ficou bom ali. Falei, a boa notícia, vamos começar por baixo. Vamos ser humilde. A boa notícia. Aí ele disse que a boa notícia era que aquela situação difícil que nós estávamos para resolver havia sido resolvida graças a Deus. E a ótima notícia era que uma outra situação, algo que nós temos para resolver como igreja, que nós praticamente nem estávamos pensando naquilo, talvez nas próximas semanas viesse a ser resolvida. No tempo certo, se acontecer, a igreja vai ficar sabendo. E essas duas notícias, principalmente a primeira daquilo que aconteceu, trouxe um alívio para o meu dia. Eu amei receber aquela notícia. Agora, vamos imaginar para o povo que estava ali cativo na Babilônia, que tinha sido levado preso, que estava num local totalmente diferente, longe da sua cultura, longe, que ia contra todas as crenças, tudo aquilo que eles acreditavam. Como será que eles receberam essa notícia?
essa notícia de que Deus estaria fazendo novo, essa mensagem de renovação, eu acredito que muitos se encheram de fé e de esperança. Muitos se encheram de alegria. Mas eu também acredito que tiveram aqueles que, por conta de toda aquela situação difícil, eles, talvez por medo, duvidaram até mesmo daquilo que Deus poderia estar fazendo. E hoje eu tenho uma boa notícia para vocês. Na verdade, não é uma novidade. É uma notícia que nós já temos como igreja trazendo. Que nós, como igreja, já temos trazido para vocês. E qual é essa boa notícia? Gilgal, a pedra rolou. Passe adiante. Deus tem coisas novas para a sua vida. Deus tem coisas novas para a sua família. Deus tem coisas novas para a sua casa. Gilgal, essa é a boa notícia. E como você tem recebido essa notícia? Como tem sido o seu sentimento em relação a essas coisas novas que nós estamos declarando sobre a sua vida? Assim, como eu falei, eu creio que muitos já estão experimentando as novidades de Deus. Eu creio que muitos já estão vendo as novidades de Deus sendo formadas pelas mãos dele. Mas o Espírito Santo me incomodou muito e me ministrou para trazer uma palavra àqueles que talvez, por alguma situação que esteja vivendo, uma situação difícil, tem tido medo de que o novo de Deus não chegue na sua vida. Então eu gostaria de falar com vocês nessa noite, eu gostaria de falar para vocês nesta noite, não tenha medo, Deus está trazendo novo. Eu vou repetir, não tenha medo, Deus está trazendo novo. E eu gostaria de conversar com vocês a respeito de 3 motivos pelos quais nós não devemos ter medo, sabendo que Deus está trazendo novo. E o primeiro motivo é porque o medo nos paralisa. Primeiramente, nós devemos entender o conceito do medo. O que é o medo? O medo, ele é um mecanismo natural do nosso corpo, que quando nós estamos diante a uma situação que o corpo entende como ameaçadora, então, imediatamente, algumas reações físicas são descadeadas no nosso corpo e algumas coisas acontecem. A adrenalina é enviada, hormônios de estresse são enviados, a frequência cardíaca altera, e tudo isso para que o nosso corpo se prepare para aquela ameaça, ou pelo menos aquilo que o corpo tem entendido como ameaça. E o medo natural, ele foi programado por Deus em nós. Se não fosse o medo, vocês podem ter certeza que os homens, o gênero homem, a expectativa de vida deles seria muito menor da que já é. Os homens já vivem menos que as mulheres, mas se o medo não fosse colocado em nós, os homens viveriam muito menos, não é verdade, mulheres? Os homens fazem cada coisa idiota, gente. Né, Felipe? Trocar o holofote energizado em cima do poste de quase 6 metros de altura, tomar choque. Os homens fazem cada coisa que, se não fosse o medo para inibir muitas delas, muitas coisas aconteceriam. E para exemplificar o como o medo nos paralisa, eu gostaria de trazer uma ilustração, na verdade um exemplo. Não sei quantos aqui conhecem o toboágua Insano. O toboágua Insano, ele é o 2º maior toboágua do Brasil e o 3º maior do mundo em queda livre. E ele fica localizado em Fortaleza. E nós estivemos lá. E nesse parque aquático, e nesse toboágua Insano, é o brinquedo que menos tem fila. Praticamente não tem fila. Talvez você perceba o porquê. É o 2º maior do Brasil. Ele tem 41 metros de altura, equivalente a um prédio de 14 andares, é muito alto. E na queda livre, porque é uma queda livre mesmo, você descola do brinquedo, você pode chegar a 105 km por hora. Gente, é muita coisa. Você anda muito mais rápido do que muita gente na Via Expressa aqui em Araraquara. E é muito, muito legal. E esse brinquedo, existe toda uma apresentação especial do brinquedo, existe uma abertura especial, porque como é algo super diferente, super aventureiro,
existe toda uma preparação para esse brinquedo. Existe uma arquibancada embaixo para que os outros fiquem assistindo o pessoal que é mais idiota descer. Idiota não, estou brincando. Mas que é mais corajoso descer. E eu categorizei 4 etapas para poder ir nesse brinquedo insano. E a primeira etapa é a etapa do medo. O medo simplesmente, somente o medo. Que é quando você ainda nem começou a subir as escadas, porque infelizmente não tem elevador, você tem que subir escadas 14 andares. Você, antes mesmo de começar a subir, você já começa a pensar, a repensar, o corpo já começa ali a dar alguns sinais de que, olha, isso aí pode ser perigoso, talvez não seja interessante você ir. E nessa primeira etapa do medo, muitas pessoas desistem. Até mesmo por isso que eu falei que o brinquedo quase não tem fila. E depois tem uma segunda etapa, que é a etapa do grande medo, que é quando você já começou a subir as escadas e você começa a reparar a distância com que você está ficando do chão. É muita escada para subir. E você começa a subir, começa a olhar para baixo, e muitas pessoas desistem, elas param no meio do caminho e voltam todo o trajeto que elas fizeram para subir até lá. E tem a terceira etapa, a etapa do medo extremo, que é quando você chegou no topo do brinquedo, você já está lá em cima, você olha para baixo e vê que todas as pessoas viraram formiguinhas. As construções parecem de brinquedo, como aqueles bloquinhos de madeirinha que o pessoal brincava aí de antigamente, não é da minha época. Eu brinquei disso. Parece bloquinhos de brinquedo, de tão alto que é. E nessa etapa, muitos outros desistem. Eles paralisam ali, eles não veem que eles não vão conseguir descer e descem tudo novamente as escadas. É mais difícil do que descer pelo tobogã. E tem a quarta etapa, que essa eu não consegui nem categorizar, que a escala do medo, ela estourou. Que é quando o medo ele já tomou conta de cada centímetro do seu corpo, que é quando você senta na ponta do tobogã, que é os segundos antes de você descer. E ali, gente, sério, ali o medo, ele toma conta mesmo. Você olha para frente, você não enxerga a descida do brinquedo, você não enxerga mais nada, porque você olhando para o horizonte, você só vê o céu e você só vê o mar, porque o parque ele fica do lado da praia. O medo é tão grande, você fica com o seu corpo, eu pelo menos na primeira vez que eu fui, fiquei com o meu corpo formigando, que eu cheguei até a pensar, por estar vendo só o céu, se eu já tinha descido e eu tinha morrido no meio do caminho. É muita adrenalina que é soltada ali pelo corpo. E ali o corpo já nem sabe mais quais sinais ele deve dar para falar, olha, você vai fazer bobagem, não desce. E nessa etapa, mas muita gente desiste e fica totalmente paralisada. Existe uma barra de segurança que você segura antes para poder descer. As pessoas elas ficam com tanto medo e elas ficam tão paralisadas que elas não conseguem nem soltar a mão da barra. O instrutor vai lá, fica chutando para a pessoa descer e a pessoa não vai porque ela não solta, ela não tira a mão dela ali. Estou brincando, o instrutor não faz isso. Mas o instrutor é o único momento que tem fila no brinquedo, porque a pessoa não sai dali e a pessoa que chega não consegue descer. O instrutor tem que ter toda uma técnica ali para tentar acalmar aquela pessoa, para que ou ela desça de uma vez, ou ela saia do brinquedo. E por que eu estou querendo dizer, e por que eu estou dizendo isso para vocês? Como eu disse, para exemplificar como que o medo nos paralisa diante de algumas situações, principalmente situações difíceis. Mas o medo, ele não é nosso inimigo quando relacionado a ameaças físicas. Ele é nosso inimigo quando relacionado a sentimentos, relacionado a pensamentos e a resistências que nós mesmos podemos criar devido ao medo. Em 2 Timóteo 1,17, não precisam abrir, porque eu estou com medo do tempo não dá, diz assim, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Existe sim o medo natural, mas tudo que passar do natural já não provém de Deus. Deus, ele diz aqui em 2 Timóteo 1,7, através da sua palavra, que ele nos fez
para nós termos ousadia, para que nós não venhamos a ter medo. E nós temos que ter controle sobre esse medo que muitas vezes pode vir sorrateiramente implantado pelo inimigo para que nós fiquemos paralisados diante de algumas situações. Vocês lembram da história de Moisés? Bom, não sei se todos lembram, mas coloca no telão, por favor, também não precisam abrir. Êxodo 3:11. Resumidamente falando, Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito. E qual foi a reação de Moisés? A primeira reação diz assim: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? O que vocês entendem com isso? Eu entendo que Moisés ali sentiu, de uma certa forma, medo. Moisés não falou, opa, dá o cajado aí que eu vou dar no lombo de Faraó. Não, ele falou, quem sou eu? Então, o medo de Moisés, de ser usado por Deus para libertar o povo do Egito, ainda que por um breve período, curto, porque Moisés acabou indo, o paralisou ali naquele momento e fez com que ele pensasse que ele não poderia fazer isso. Deus tinha coisas novas para aquele povo que estava no Egito. Deus ele estava chamando Moisés para fazer essas coisas novas e também participar dessas coisas novas. E imagine se simplesmente Moisés tivesse sido totalmente paralisado pelo medo e não tivesse ido. Não tenha medo. Deus está trazendo o novo. E se seu medo te paralisar, pode ser que no momento certo você não avance naquilo que Deus quer que você avance para alcançar o novo que Deus tem para a sua vida. Quando o novo chegar, você precisa avançar. Você não pode ser paralisado pelo medo e impedido de viver as coisas novas. E o segundo motivo pelo qual nós não devemos ter medo, sabendo que Deus está trazendo o novo, é porque o medo nos faz olhar para o passado. Amados, muitas vezes o medo ele é gerado por situações passadas que geraram mágoas, que nos machucaram ou que até mesmo trouxe traumas sobre as nossas vidas. E quando nós estamos diante a algumas situações que são semelhantes ao que nós já vivemos, imediatamente nós olhamos para o passado e nós esperamos que tudo aquilo que nós vivemos um dia, nós venhamos a viver novamente. Principalmente se não foi algo bom. Quantas pessoas vocês já conheceram que tiveram um relacionamento e que nesse relacionamento elas se machucaram e depois, por medo, elas não quiseram mais se relacionar por achar que, por conta do medo, olhar para o passado e achar que aquilo que elas viveram um dia, elas viveriam novamente. Quantos e quantos relacionamentos, eles não são restaurados totalmente por conta do medo. Porque o medo faz com que a pessoa não perdoe como ela deva, porque ela olha para o passado e ela não acredita que será diferente. Seja qual for o motivo, uma traição ou palavras que machucaram, seja o que for. Quantos relacionamentos que não são totalmente tratados por conta do medo. Essa semana também, essa que passou, eu estava conversando com uma pessoa que é cristã, mas ela não é da igreja. E ela estava me contando de uma situação que ela estava vivendo, e ela falou exatamente com essas palavras, que ela estava com medo, porque ela já tinha passado por uma situação dessa antigamente, e coisas ruins aconteceram. E eu já estava sendo ministrado por essa palavra, o Espírito Santo já estava preparando essa palavra no meu coração. E eu disse algo a ela, e eu digo a você também, que talvez possa estar aqui nesta noite, e está passando por alguma dificuldade, ou por algum problema que tem te trazido algum medo. Eu disse para ela, o teu medo, e digo para você, o teu medo está te fazendo olhar para o passado e não está deixando com que você enxergue aquilo que está declarado para você agora no presente, que tudo será diferente. Abra, por favor, esse eu quero que vocês abram, por favor, porque vai ser importante, em 2 Coríntios, capítulo 5. Deixa eu abrir aqui.
2 Coríntios capítulo 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Amados, nós não estamos em Cristo? Então, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Não importa o que você esteja passando hoje, não importa se aquilo que você está vivendo hoje é semelhante ou igual ao que você viveu um dia no passado. As coisas do passado já passaram. Você vai viver o novo. Ainda que você esteja enfrentando alguma dificuldade, a solução desse problema, o desdobramento dessa situação será totalmente outro. Porque hoje nós vivemos as coisas novas, nós não vivemos as coisas do passado. E o medo, ele não somente nos faz olhar para o passado, como nós temos visto, mas ele também nos limita de olhar para o futuro e de enxergar as coisas novas que Deus pode estar trazendo. Aliás, pode estar trazendo não, as coisas que Deus está trazendo e que são novas. Voltem, por favor, eu não pedi para vocês marcarem, vocês vão ficar bravos comigo. Em Isaías 43. Bom, eu marquei. Lá no versículo 18, está escrito assim: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não percebeis? Deus está falando para o povo, para eles não se lembrarem do passado e nem considerar as coisas do passado. Mas ele continuou dizendo, como nós lemos, que as coisas novas que ele estava fazendo, estava saindo à luz. E essa palavra luz, no original, ela significa brotar. Ou seja, aquilo que Deus estava fazendo, as coisas novas que Deus estava fazendo, já estava brotando. E ele pergunta ao povo: vocês não estão enxergando? Vocês não estão percebendo? Eu porei caminho no deserto e colocarei rios no deserto. Então eu digo para vocês, amada igreja, não olhem para o passado. Não deixe com que o medo ou a situação que você se encontra faça com que você olhe para o passado e talvez não perceba as coisas novas que Deus já está fazendo. Quantos aqui já podem perceber? Quantos aqui já podem ver as coisas novas brotando pelas mãos de Deus? Eu percebo. Graças a Deus, eu tenho estado debaixo dessa palavra, eu tenho tomado posse dessa palavra, e eu tenho visto essas coisas, ainda que não acontecendo agora, mas eu tenho visto ela sendo formada. E você não pode ter medo, porque Deus está trazendo o novo. E se você ter medo e olhar para o passado, talvez você não enxergue o novo que Deus pode estar fazendo. E o último motivo pelo qual nós não devemos ter medo, sabendo que Deus está trazendo o novo, é porque o medo limita a nossa confiança. Deixem marcado aí em Isaías, e por favor, abram em Mateus 14, versículo 26 a 33. Bom, enquanto vocês abrem, eu vou contextualizar, porque nós não vamos ler a passagem inteira. Mas essa é a passagem onde, logo após Jesus ter feito a primeira multiplicação de pães e peixes, ele fala para os discípulos passarem para o outro lado, que ele ficaria ali com a multidão, se despedindo dela. Aí depois Jesus se despediu da multidão, foi orar e foi ter com os discípulos no meio do mar. O barco estava no meio do mar e Jesus foi andando sobre as águas ter com eles. Diz assim: e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, agitados, e exclamaram: é um fantasma! E tomados pelo medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, mande-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo.
e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidastes?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és o Filho de Deus." Essa é uma das passagens preferidas minha da Bíblia. E nela nós podemos ver claramente que o medo, ele pode influenciar na nossa confiança em Deus. De imediato, quando eles viram um homem andando sobre as águas, eles temeram e eles gritaram. E após Jesus dizer para que eles não temessem, pois era ele, Pedro, sendo Pedro, disse para que, se fosse mesmo Jesus, ele fosse ter com Jesus também andando sobre as águas. E por que Pedro disse isso? Pedro não poderia simplesmente falar: Jesus, se for tu mesmo, acenda a lanterna do celular para que nós vejamos seu rosto. Poderia, mas não poderia, porque não tinha celular naquela época. Mas por que Pedro pediu para que então Jesus mandasse Pedro ir andando sobre as águas? Porque Pedro sabia que somente Jesus poderia fazer com que alguém andasse sobre as águas. Então, Jesus chama Pedro, Pedro desce do barco e vai andando sobre as águas até Jesus. Vocês podem imaginar o que é isso, gente? Porque eu já andei sobre as águas. Deu risada, né? Eu já andei. Ah lá, teve gente que pegou. Eu já andei sobre as águas no espetáculo Fé Cia Kadashi, Ministério de Dança da igreja, na época da tenda. Eu andei sobre as águas lá no palco da tenda. Você não acredita, mas é verdade. Talvez procure o vídeo aí que deve ter. Eu andei sobre as águas, eu fiz o papel de Pedro. Mas foi muito longe daquilo que Pedro viveu. Pedro estava experimentando algo sobrenatural, algo que somente Jesus poderia fazer. Mas aí o que aconteceu? Durante a caminhada ali de Pedro, passo a passo, Pedro olhou para a situação, olhou para o vento que estava forte, e fala na Bíblia, está escrito, que Pedro teve medo e começou a afundar. O medo de Pedro limitou a confiança dele de que Jesus estava no controle daquela situação. O medo de Pedro limitou a confiança dele. Por isso nós não podemos ter medo, sabendo que Deus está trazendo o novo na nossa vida, para que nós não venhamos limitar a nossa confiança em Deus. E Jesus diz a Pedro, né? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Duvidaste do quê? Do que Pedro havia duvidado? De que era Jesus no meio do mar? Não, eu não acredito que seja apenas essa pergunta, porque quando Jesus disse que era ele, todos reconheceram a voz de Jesus, porque Jesus não falou, sou eu Jesus. Então eles reconheceram a voz de Jesus. Mas eu acredito que essa pergunta esteja direcionada do porquê ele teve medo e duvidou que mesmo diante daquela situação de vento forte ou de mar bravo, Jesus não poderia fazer com que Pedro continuasse caminhando sem perigo algum. E o medo, ele está diretamente relacionado com a fé. Na verdade, mais com a falta de fé do que com a fé. Então, nós não podemos deixar com que a nossa fé seja abalada pelo medo, pois isso fará com que a nossa confiança em Deus ela seja limitada. E nós podemos até mesmo acabar duvidando daquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Nós podemos até mesmo acabar duvidando de que Deus está fazendo coisas novas nas nossas vidas. E eu gostaria de contar um testemunho para vocês. Testemunho meu e da Cris. Os homens que não foram no chá, eu vou contar porque algumas mulheres sabem. Agora eu vou contar tudo o que aconteceu no chá. Já que eu fui obrigado a ir, eu vou dividir tudo o que aconteceu lá. Estou brincando. Talvez nem todas as mulheres estavam lá, e talvez nem todas tenham percebido o que foi falado. Mas os que estão muito próximos a gente sabem. A Cris e eu, sempre que nós pensávamos em casar, até mesmo no relacionamento, no namoro, nós sempre falávamos que nós não íamos esperar muito tempo para ter um nenê. Calma, gente. Eu sou pai agora e eu estou chorão. Estou muito emotivo. Essa foi sempre a nossa conversa. A gente sempre falou, a gente vai casar,
vai dar um tempinho para a gente acertar as coisas, para nós conquistarmos aquilo que nós precisamos conquistar, acertar as coisas, e imediatamente nós vamos ter o nosso nenê. Até por conta de idade, por conta dos outros 15 filhos que nós queremos ter. Então, misericórdia. Não, estou brincando. Senhor, nesse momento, por favor, tampa os ouvidos. Brincadeira, misericórdia, gente. Os ouvidos do Senhor estão sempre abertos para aquilo que a gente fala. Mas tenha misericórdia, Senhor. Então, vamos lá. Então, nós sempre tivemos o desejo de termos filho logo. Nós não queríamos esperar muito. E então, no momento que nós vimos que já era a hora de nós termos o nenê, nós decidimos começar a tentar ter o nenê. E aí nós começamos. Aí, passado algum tempo, bons meses, nós vimos que o nenê não tinha vindo, então nós fizemos uma separação para que nós dedicássemos um tempo de oração sempre que nós fôssemos consumir aquilo de que nós nos separamos, para que nós pudéssemos estar orando o tempo todo pela vinda desse nenê. E passado mais alguns meses, bons meses, nada do nenê vir. Então, nós decidimos fazer exames para ver se estava tudo bem com o nosso corpo, se nós não tínhamos nenhuma dificuldade para poder engravidar. Nós fizemos os exames e estava tudo 100%, tanto com a Cris quanto comigo. Passado mais alguns bons meses, isso já tinha passado praticamente 2 anos e meio, se não for um pouquinho mais, nós paramos e pensamos, poxa, nada do nenê chegar. Então, vamos dar o próximo passo. Vamos procurar, vamos começar a pesquisar especialistas em fertilização para nos ajudar nesse processo, já que está demorando bastante. Gente, 2 anos e meio para mim é como se tivesse passado 10 anos. Eu sou uma pessoa meio ansiosa. Meu sogro está aqui, ele sabe disso. Ele fala de mim, mas ele também é um pouquinho mais que eu, se for ver. É verdade, os que tá lá, Bispo Hernani lá balançando a cabeça, ó, eu vou entregar. E eu sou uma pessoa muito ansiosa em alguns sentidos. Então, 2 anos e meio para mim já tinha passado muito tempo. Para a Cris também, porque era algo que nós queríamos ter há muito tempo. Então, nós pesquisamos o especialista, nós marcamos um especialista em Ribeirão Preto, e nós marcamos, tipo, para 2 semanas, e tinha ficado marcado para uma quarta-feira, e na semana que nós íamos nesse especialista, num domingo, nós descobrimos que nós estávamos grávidos. Oh, na verdade é a Cris mais do que eu, né? Dá para ver a barriga dela, ela está muito mais grávida do que eu. E não foi fácil esse processo de espera. Vocês não fazem ideia de como não foi fácil para a gente. Esses 2 anos e meio aí, ó, passou dias dos pais, dias das mães, as pessoas falando, ano que vem você. Chegava ano que vem, não era a gente de novo. E as pessoas falavam isso, a gente sempre levou numa boa, tá, gente? Se você falou isso pra gente, eu não estou chateado com você, normal. As pessoas também estavam esperando isso. Chegava o dia dos pais, novamente não era a gente, mas tudo bem, estava nas mãos de Deus. Não foi fácil essa espera. E eu vejo, só um parênteses aqui, em momento algum, nós duvidamos da soberania ou daquilo que Deus poderia fazer. Mas eu vejo que, muitas vezes, o nosso medo tomou conta das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Até mesmo que por isso, que mesmo estando tudo bem com a gente, nós não tínhamos restrição nenhuma, nós decidimos dar um próximo passo, que era o de buscar ajuda com fertilização. E não tem problema nenhum nisso, tá, gente? Não sou contra a fertilização e nada disso. Mas estava tudo bem com o nosso corpo. Nós não precisávamos disso. Mas eu vejo que o medo, ele limitou a nossa confiança naquilo que Deus poderia fazer, que era mandar o nenê. E Deus, ele esteve no controle o tempo todo. No momento que o nosso medo fez com que nós tomássemos uma atitude que, de forma até mesmo que inconscientemente, demonstrou uma fé ou uma confiança limitada, Deus mandou o nosso pacotinho de amor. A gente gosta de chamar ele assim.
E falta apenas 18 dias para a gente conhecer o nosso nenezinho. A nossa Isa, o nosso Miguel. E eu quero dizer para vocês novamente, não tenha medo, porque Deus está trazendo o novo. E para encerrar, eu gostaria de voltar lá em Isaías 43, por favor. Eu gostaria que você reparasse em algo muito importante que está acontecendo aqui nessa passagem. Porque Deus, antes de dizer àquele povo que Ele estava fazendo as coisas novas, Ele se demonstra como um Deus todo-poderoso. Ele demonstra toda a sua majestade. Ele mostra para aquele povo aquilo que Ele já tinha feito. Não precisam, acompanhem com os olhos, lendo aí, mas eu vou pulando e vou mostrando para vocês. Versículo 14. Assim diz o Senhor que vos redimi, o Santo de Israel. Versículo 15. Eu sou o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força. Deus, Ele está demonstrando aqui, antes de falar para aquele povo que Ele ia fazer coisas novas, toda a sua soberania, toda a sua majestade, todo o seu poder. Ele estava lembrando o povo daquilo que Ele já havia feito. Para quê? Para que o povo, diante daquela situação difícil que eles estavam vivendo, que talvez pudesse para alguns ter trazido medo no seu coração, que eles não duvidassem, que eles confiassem de que Deus poderia fazer as coisas novas, mesmo diante de tudo aquilo que eles estavam vivendo. E é o que eu digo para vocês nesta noite, mais uma vez, porque eu quero que vocês saiam com isso no coração. Não tenham medo, porque Deus está trazendo o novo. Não importa a situação que você esteja vivendo, seja uma situação difícil, seja uma situação semelhante a que você viveu um dia, não tenha medo, porque Deus está trazendo coisas novas. Amém? E então, eu gostaria que vocês se lembrassem daquilo que nós falamos, do porquê nós não devemos ter medo. A primeira é porque o medo pode nos paralisar. E quando as coisas novas chegarem, nós não podemos ficar paralisados. Nós temos que avançar. A segunda coisa é porque o medo, ele nos faz olhar para o passado. E olhando para o passado, a nossa perspectiva será das coisas antigas. Talvez nós nem enxerguemos aquilo que o Senhor está fazendo de coisa nova. E a terceira coisa é porque o medo limita a nossa confiança em Deus. E limitando a nossa confiança em Deus, ainda que, como eu falei, de forma inconscientemente, você pode acabar duvidando daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Amém? Gostaria de pedir para que vocês se colocassem em pé, nós vamos ter um momento de oração. Eu gostaria de pedir para que a banda pudesse vir subindo, por favor. Fechem todos os seus olhos, por favor. Comecem a falar com Deus, a pensar nessa palavra que foi dita nesta noite. Comece a buscar em Deus aquilo que Deus quer falar com você nesta noite. Antes de orarmos com a igreja, por favor, continue todos de olhos fechados. Eu gostaria de fazer um convite a você que talvez esteja aqui pela primeira, segunda, terceira vez, ou que esteja vindo à igreja há um tempo, mas não tenha entregado a tua vida para Jesus. Talvez você nunca tenha feito uma oração para que Jesus entrasse na sua vida. E nós lemos hoje em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é.
e as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Você precisa estar em Cristo. E estar em Cristo é convidar Cristo, convidar Jesus para viver em você. Então, se você nunca fez uma oração para Jesus entrar na sua vida, para fazer todas as coisas novas na sua vida, eu gostaria de te convidar a fazer essa oração. Tem alguém aqui nesta noite que gostaria de fazer essa oração? Por favor, levante sua mão se você gostaria de fazer essa oração. Amém. Mais alguém gostaria de fazer essa oração? Para que Jesus entrasse na sua vida e todas as coisas novas fossem feitas na sua vida? Tem mais alguém? Essa é uma oração que todos nós que aqui estamos um dia fizemos. Irmã, você que levantou a mão, você pode vir aqui na frente? Irmã? Não tinha levantado a mão? Amém. Então, já que todos nós aqui, nós temos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, eu queria ter um momento de oração com a igreja. E eu gostaria de pedir para que, por favor, os pastores viessem aqui na frente, porque nós vamos orar com vocês. E eu gostaria de pedir para que você que estiver vivendo alguma situação difícil na sua vida, ou até mesmo alguma outra situação que você não tem enxergado uma perspectiva de novo, seja na sua área profissional, seja no seu relacionamento com o seu marido, no seu relacionamento com seus filhos, no seu relacionamento com o seu pai, seja na sua família. E essas situações têm trazido medo sobre você, o medo de não viver o novo de Deus, um medo que tem feito com que você não enxergue o que Deus tem feito de novo na sua vida, o medo que tem te paralisado, o medo que não tem te deixado avançar. Eu gostaria de pedir para que você viesse aqui na frente, para que nós pastores pudéssemos estar orando por você, para que todo esse medo ele fosse quebrado, para que no nome de Jesus, todo medo fosse lançado fora. Então, se você tem tido alguma situação que tem te trazido medo, por favor, venha aqui para frente e não tenha vergonha. Você está em um ambiente seguro. O Ministério de Louvor estará trazendo uma adoração, então você pode vir na frente. E se você não vier para frente, adore ao Senhor com essa canção e faça dessa letra uma canção para a sua vida, em nome de Jesus. Tu és o Deus desta terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. E declare isso, declare as grandes coisas do Senhor na sua vida. Tu és o Deus dessa terra,
Tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Ninguém é como nosso Deus. 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 Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu declaro que grandes coisas vão acontecer na sua casa. Eu declaro que grandes coisas vão acontecer na sua vida. Eu declaro que as coisas novas que Deus tem estabelecido para vocês, essas coisas chegarão. Eu declaro que o medo não te impedirá de ver as coisas novas de Deus acontecendo. Senhor, eu quero te agradecer, porque um dia o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Teu amor. Eu quero te agradecer porque todos os dias o Senhor nos livra das mãos do inimigo, assim como o Senhor livrou o povo do Egito e da Babilônia. Eu te agradeço, Senhor, porque um dia o Senhor nos aproximou, nos fez filhos e fez de nós novas criaturas, e todas as coisas antigas foram deixadas para trás e tudo se fez novo. Eu te agradeço, Pai, e eu peço para que em nome de Jesus, todo medo que possa estar aqui nos seus filhos ou em nós, que esse medo seja quebrado, que através do verdadeiro amor que lança fora todo medo, que é o seu amor, esse medo seja quebrado em nome de Jesus. Eu peço para que o Senhor nos ajude
a não olhar para o passado quando nós enfrentarmos situações difíceis, que nós possamos ter confiança em Ti, que o nosso medo não venha limitar essa confiança, que em nome de Jesus nós não venhamos a ser paralisados, ó Deus, que nós possamos sim avançar no momento certo, avançar quando o Senhor abrir as portas, avançar quando o Senhor colocar o novo na nossa frente. E mais uma vez eu declaro que em nome de Jesus, o medo não nos deixe não ver o novo de Deus acontecendo. Que em nome de Jesus, ó Pai, nesta noite, o Senhor esteja sondando os nossos corações e esteja realmente tirando de nós todo medo. É o que eu te peço e te agradeço por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Gostaria de chamar o apóstolo Edson, que ele vai estar abençoando a igreja. Amém. Vamos receber a bênção, mas eu queria que você fechasse seus olhos mais uma vez, porque aí na hora que nós começamos o culto, foi falado aqui, feche seus olhos, tá bom? Fique à vontade, eu já vou encerrar. Mas foi falado aqui que pessoas estavam aqui entre nós pela primeira ou segunda vez. E você pode estar aqui pela primeira ou segunda vez, e de repente você está aqui pela primeira ou segunda vez, e você já passou ou esteve em uma igreja evangélica. Amém. Mas se você está aqui pela primeira ou segunda vez, e você nunca entregou sua vida para Jesus, deixa eu te dizer uma coisa, entregar a vida para Jesus é uma das coisas mais lindas que nós podemos fazer. Porque entregar a vida para Jesus não é entregar a vida para um homem, não é entregar para uma igreja, não é entregar para uma associação, é entregar para Deus, é entregar para Deus. Mas talvez você tenha tido já situações na sua alma de decepções, tristezas, e isso talvez gere essa situação de medo de você confiar ou não nessa decisão que você precisa tomar por Jesus. Então eu vou te falar uma coisa, com muito amor por você. Existe um Deus que te ama tanto e que me ama tanto, que deu a vida dele por você e por mim. Se alguém te decepcionou e se alguém te enganou, esse nunca será o Senhor Jesus, porque ele deu a vida por você. Então, se você está aqui pela primeira ou segunda vez, e você quiser que eu faça uma oração para que Jesus entre no seu coração, uma oração onde você vai falar para Deus, eu vou te ajudar nessa oração. Senhor, entra na minha vida e faz nova todas as coisas. Se você quiser que eu te ajude nessa tua oração, eu vou orar com você. Eu preciso que você faça o que a Bíblia diz, não é o que eu digo. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que com a tua boca você precisa confessar que Jesus é Senhor. Não sou eu que peço isso, é Jesus que nos ensinou isso. E aí você deve perguntar assim, mas por que Jesus pediria isso? Por que Deus pediria isso? Por que eu preciso falar isso com a minha boca? Por que eu não posso fazer isso aqui sozinho, eu com Deus, no meu silêncio, no meu particular? Afinal, Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Aí é que é o ponto. Deus sabe da oração, mas os demônios, tudo aquilo que cercou a tua vida e que você um dia fez um pacto com eles, em tantos lugares que você já andou, como eu já andei no meu passado, esses demônios não sabem o que você está pensando, porque demônio não é onipresente, nem onisciente. Então você precisa tomar uma atitude, essa atitude rompe com o passado e coloca você no novo. Deus quer fazer o novo na sua vida, não tenha medo. E se você nessa noite quiser que eu ore por você, eu queria que você viesse aqui na frente, para que eu pudesse fazer essa oração por você. Se tem alguém aqui pela primeira vez ou segunda vez que nunca fez essa oração, vem cá, deixa eu orar por você, porque esse vai ser o tempo novo na sua vida.
Vai ser o tempo que vai marcar você para um novo tempo. Tem alguém que quer vir? Venha, que eu vou orar por você. Se você não quiser, eu vou abençoar a igreja. Mas se você quiser, essa é a tua oportunidade de mudar tudo na sua vida. Como um dia eu tomei essa decisão e a minha vida mudou, como a vida de todo mundo que está aqui. Se você quer vir, venha. E se você não quer vir sozinho, fala para quem está do seu lado. Vamos lá comigo que eu quero receber a sua oração. Eu quero que Jesus entre na minha vida. Eu quero que o novo comece na minha vida. Tem alguém? Se tem, pode vir. Então eu vou te abençoar. Glória a Deus pela palavra. Senhor, obrigado pela palavra dessa noite. Obrigado pelo teu Espírito Santo entre nós. Obrigado porque somos teus filhos e queremos viver, ó Deus, nesse tempo que o Senhor tem nos chamado, um tempo novo, confiando no Senhor sem termos medo naquilo que o Senhor tem para nós. Abençoa cada um na volta para sua casa. Abençoa cada um, Senhor, com a sua família, para que nós possamos experimentar cada vez mais desta novidade que o Senhor tem para nós, porque o Senhor é o Deus capaz de fazer com que rios manifestem, rios apareçam no deserto. Endireita, Senhor, as nossas veredas, abençoa-nos, Senhor, e que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, vai na paz. Se tem alguma oração que nós não fizemos e você precisa de alguma oração específica que nós não fizemos, vem aqui para frente que nós vamos orar por você, por algo que você precisa que a gente ore. Amém? Pode vir para frente que nós vamos orar por você. Deus te abençoe, uma boa semana. Até domingo ou até sábado que vem, você que vem para o curso de professores, até sábado à tarde, começa às 14 horas. 14 horas no sábado começamos.